Entendi. E, Maurício, quando o Jorge Jesus saiu, né, você assumiu ali a equipe antes da chegada do Domi. Como o Jorge Jesus também tinha não queria um auxiliar da casa na comissão técnica dele, como é que foi aquele processo? Você chegou a ter algum tipo de dificuldade por conta disso? Muitas pessoas falaram na época que não tinha muita coisa do trabalho do Jesus, porque quando ele saiu, ele levou muita coisa com ele. Como é que foi aquilo naquele momento? Na verdade, não tinha absolutamente nada do Jorge, a não ser alguns exercícios, né? Alguns trabalhos que, para falar a verdade, trabalhos esses que a gente já conhecia. Mas o grande problema, Raíssa, é que, e a gente não pode cair nesse erro, é que não tem como você repetir um treinador. Por mais que você tenha ideias parecidas, por mais que você pense futebol de forma parecida, cada treinador tem suas peculiaridades, cada treinador tem suas ideias, cada treinador tem sua maneira de montar a sua equipe. Né? Quando eu fiquei 2 semanas na saída do Jorge, eu recebi alguns treinos que ele aplicava e que também nós aplicávamos. Só que os feedbacks, eles nem sempre são os mesmos. Né? A ideia do Jorge ele levou com ele, porque não tinha ninguém lá para escutar, né? E para depois reproduzir. Então, eu acho que é um erro muito grande a gente imaginar que a gente vai achar em algum outro treinador a figura do Jorge, ou a figura do Paulo, ou a figura do Renato, ou a figura do Rogério, porque não vai. Né? Quando a gente opta por um novo treinador, a gente vai optar por novas ideias. A não ser que você consiga no mercado fazer um trabalho muito minucioso, né, para que você pegue treinadores com a mesma característica, porém vai mudar uma coisa ou outra. Esse treinador não vai chegar lá e reproduzir exatamente o que o outro passava. E quando eu cheguei no Flamengo, na saída do Jorge, né, e comecei a dar as atividades, a passar as mesmas atividades, foi um pedido que a gente reproduzisse as mesmas atividades que a gente já dominava, porque já fazia. Eu lembro que uma coisa que eu me recusei a fazer foi um treino que a gente chama de 10-0. Eu falei, isso eu não vou fazer, porque esse é muito particular. Para eu fazer um 10-0, eu tenho que jogar a minha ideia, o que eu quero de movimentação, o que eu quero quando a bola está nesse setor, quando ela está nesse setor, o que eu quero quando o lateral está fechado por dentro, quando o ponto está aberto, enfim, o que eu quero é a minha ideia. E eu não conhecia a ideia do Jorge, então como é que eu iria dar um treino desse? Eu iria botar 10-0, soltar a bola e falar, reproduz aí, e o que eu vou corrigir? Né? Então, quando a gente fala de ideia, é porque a gente consegue corrigir, a gente consegue analisar o que a gente precisa melhorar, o que está bom, né, o que a gente precisa reforçar. Então, um erro muito grande, na minha opinião, é a gente achar que a gente vai encontrar no outro treinador a figura daquele que saiu, né? E não vai, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Mas quem foi que te E pediu o 10-0? Foi alguém da direção? Partiu dos não, mas foi de jogadores? muita boa vontade, porque realmente o Jesus, né? O Jesus fez um trabalho maravilhoso no Flamengo. E o Jesus sai para ir para um outro clube. Né? E o desejo naquele momento é que a gente continuasse com as mesmas ideias do Jesus, mas quem sabia as minhas ideias? Não adianta eu te pedir um treinamento, falar para você, ó, faz esse treinamento aqui, porque o Jesus fazia também, ok. Eu te falo que o grande treinador que o Jorge Jesus é não se resume aos treinos que ele dá, e sim a forma como ele corrige, a forma como ele mostra o que ele quer, né? A forma como ele passa para os jogadores o que ele quer que seja reproduzido. E isso só ele consegue fazer. Né? E eu não consigo, porque eu não estive com ele. Se eu chegar lá, eu vou pegar e vou passar as minhas ideias, que podem ser similares, podem ser parecidas, mas eu não sei quais são as dele. Esse, para mim, é o grande segredo dos treinadores. Né? Então, o Juan, na época, tinha os treinamentos que ele passava e de muito boa vontade para quem seguisse, porque o Flamengo foi no mercado buscar um treinador com ideias parecidas, né? Era a ideia do Flamengo buscar um treinador. Então, a gente queria manter aqueles 10 dias de treinamento em alta intensidade e mantendo o padrão Jesus, né? Jorge Jesus de qualidade. Eu te garanto que a intensidade do treino foi muito alta, os treinos foram muito bons, só que os feedbacks foram vazios.
porque eu não tinha como dar feedback de uma coisa que eu não controlava. Se é que tinha que ser a mesma coisa, eu não tenho como falar a mesma coisa que a Raíssa pensa. Eu tenho que falar o que eu penso. Então, é claro que foram bons treinos, até porque o time estava muito bem treinado. São treinadores extremamente profissionais que gostam de treinar, que gostam de receber informações. São jogadores que, sobretudo, me respeitam muito. Isso é muito gratificante para mim, né? A forma como eles me veem, como me enxergam como treinador. Mas os feedbacks não foram os mesmos. Aliás,